Eu sou Renato Jesus, engenheiro agrônomo de desenvolvimento de mercado pela FMC. Estamos aqui participando da 11ª Expo Soja Virtual, junto à consultoria DTEC. Este evento que é muito importante para o cenário da agricultura brasileira. Vou trazer para vocês um pouco das ferramentas que a FMC tem dentro do manejo da cultura da soja, desde a dessecação de plantas daninhas, passando pelo estágio vegetativo, reprodutivo e opções até mesmo para a dessecação pré-colheita da cultura. Um dos momentos mais importantes da instalação da cultura é o manejo de plantas daninhas, principalmente no momento do plantio, ou seja, a importância que hoje nós temos no cenário da agricultura da utilização de pré-emergentes. E o que a FMC traz para você, produtor? Traz o Stone, um pré-emergente à base de 2 ativos, equilibrados, que tem um amplo espectro de controle, controlando as principais plantas daninhas de difícil controle, principalmente do glifosato e plantas daninhas que já se identificaram resistência. Vocês podem ver aqui na área, principalmente uma área que tem um complexo de plantas daninhas alto, principalmente com uma pressão alta de trapoeraba, e você vê principalmente na entrelinha, nesse momento que a soja está com cerca de 20 a 25 dias após o plantio, a cultura limpa, ou seja, não houve a mato-competição inicial, onde não existiu aí uma perda já de produtividade inicial pela cultura, mantendo assim o espectro de planta daninha controlado. Quando você pensa aí no manejo onde não existe a utilização do Stone, no manejo padrão, onde você vai fazer um manejo com glifosato, por exemplo, é nesse momento aqui que você já observa uma grande pressão de plantas daninhas, Você observa, por exemplo, a trapoeraba com uma pressão grande, e é nesse momento onde já existiu uma mato-competição inicial, causado pela planta daninha, e que vai ter a necessidade de estar entrando com o glifosato nesse estágio, cerca de 20 a 25 dias após o plantio, e possivelmente ainda existe a necessidade de utilização, aplicação desse glifosato antes mesmo do fechamento de rua, enquanto na utilização do pré-emergente, do Stone nesse caso, a cultura vai estar limpa, vai estar mantendo aí o potencial produtivo, vai estar reduzindo o banco de sementes dentro da tua área, que é algo muito importante nesse manejo de plantas daninhas. Uma outra observação na utilização do pré-emergente é a seletividade para a cultura, ou seja, não existe o travamento da cultura inicialmente desde o seu plantio. Então, como vocês observam aqui, na utilização do Stone, você vê as plantas uniformes com o mesmo desenvolvimento comparado à área onde não teve aplicação do pré-emergente. Então, além de existir esse controle de plantas daninhas, ele não causou à cultura a fitotoxicidade. Isso aí mantendo o potencial produtivo. Para darmos continuidade dentro dessas ferramentas que a FMC tem dentro do manejo da cultura da soja, um outro ponto importante, pensando, claro, no manejo de plantas daninhas, é a dessecação pré-plantio, que a FMC disponibiliza o Aurora. É um herbicida para dessecação que visa acelerar esse manejo de dessecação, principalmente associado ao glifosato. Tem um excelente controle, sendo referência para o manejo de trapoeraba e corda de viola, e que auxilia muito nessa aceleração de dessecação, ou seja, vai trazer para você, produtor, um tempo mais hábil, um menor tempo aí entre a aplicação desse produto e o plantio da cultura, não trazendo essa questão de fitotoxicidade. Quando a gente pensa também no manejo do tratamento de semente, visando principalmente o controle de nematóides, a FMC tem uma outra excelente ferramenta, que é o Presence. É um nematicida biológico à base de duas bactérias, que além de promover o controle de nematóide, ele também possui um efeito bioestimulante para a cultura. Isso é um fator bastante importante, principalmente para o desenvolvimento inicial, mantendo aí principalmente a homogeneidade do desenvolvimento inicial das plantas. Então o Presence é uma excelente opção, tá? Ele se encaixa aí nesse manejo do tratamento de semente, e junto ao Presence a gente tem o Quartzo. O Quartzo ele tem as mesmas características do Presence quando se pensa nos compostos ativos que o Presence possui, porém a recomendação do Quartzo é no tratamento via sulco. Então é mais uma opção, além de ser registrado para culturas de HF, por exemplo. O que é importante destacar referente a esses dois produtos? Eles não são registrados para cultura, eles são registrados pro nematóide, ou seja, você pode estar utilizando tanto na cultura da soja, tanto na cultura do feijão, na cultura do milho, pensando aí no Presence em tratamento de semente e no Quartzo no tratamento em sulco, tá? Um outro fator muito importante no manejo da cultura da soja é o manejo de pragas. A gente sabe que nas últimas safras vem aumentando aí a questão principalmente de Spodoptera, tanto lá na parte quando ela se comporta com o hábito de rosca, ou seja, cortando plântulas, quanto no desenvolvimento da cultura. E até mesmo em sojas BTs, onde a característica da cultura acaba não tendo um controle tão eficiente em Spodoptera.
E o Premium, ele é uma excelente opção, né, um inseticida, tanto para o manejo de dessecação pré-plantio, onde ele vai proteger inicialmente a tua cultura daquele ataque inicial dessas lagartas, quanto no manejo durante o desenvolvimento da cultura, protegendo principalmente a questão na soja ABT em tempo de controle. Então o Premium é uma excelente opção, né, pensando aí no manejo de secação pré-plantio, ou seja, na aplicação na palhada, quanto no manejo aí durante o desenvolvimento da cultura. Pensando, dando continuidade, né, nesse manejo de pragas, né, temos agora uma opção certa. A FMC tem a opção para o manejo de lagartas, agora a FMC tem as opções para o manejo de percevejos. O que eu vou estar trazendo para vocês aqui? Né? Hero e depois, posteriormente, o Talismã. Grande efeito de choque, ou seja, a importância de estar matando o percevejo em poucos minutos, né? Não deixando com que o percevejo se perpetue. Isso é algo muito importante, que você inibe, né, o dano causado pelo percevejo no exato momento. Então o Hero é uma excelente opção para esse manejo. Ele se encaixa posicionado durante todo o ciclo da cultura. Você pode estar utilizando ele desde o manejo vegetativo, também quando você visa não controlar apenas percevejo, mas também alguns outros coleópteros, e como na fase de reprodutivo, né? Então o Hero vem muito nessa opção ali no manejo de choque, onde você tem que baixar a população, principalmente de adultos. E uma outra opção e muito importante que a FMC disponibiliza no mercado é o Talismã, tá? Aí sim, é um produto que controla todo o ciclo da praga, ou seja, ele vai controlar tanto a parte de ovo, vai controlar a ninfa e vai controlar adulto. É um produto mais completo, tá? Quando você está posicionando dentro da cultura, né? E se encaixa muito bem no manejo de outras pragas. E até a gente está falando um pouco de soja aqui, mas eu já comentei a questão de cigarrinha no milho. Algo importante se destacar, né, é o posicionamento que ele tem registro para aplicação aérea na cultura do milho. Além da cigarrinha, ele tem um excelente controle no pulgão. Então, Talismã, mais uma ferramenta que a FMC tem dentro do manejo da cultura da soja. Dando sequência do manejo da cultura da soja, a FMC hoje, que é uma das maiores empresas, né, do ramo agrícola, a FMC vem investindo, né, tempo, energia e pesquisa em ramos de biopotencializadores. Dentro das ferramentas hoje que nós temos dentro do nosso portfólio, nós temos duas ferramentas, Seed+ e Crop Evo. Quando se pensa aí, principalmente no desenvolvimento da cultura, né, que ela não sofra muito pelos fatores abióticos, principalmente, principalmente falta de chuva, falta de água, né, questão de seca, e também temperaturas altas e fitoxicidade causada por alguns produtos químicos, né, aplicados, como por exemplo alguns herbicidas e até mesmo fungicidas, a FMC disponibiliza essas duas ferramentas. O que é o Seed+? O Seed+ é um produto, um biopotencializador aplicado no tratamento de semente, que visa principalmente fazer com que a cultura ela se desenvolva de uma forma mais homogênea, né, uma forma mais rápida, e tenha aí um equilíbrio hormonal, né, um metabolismo mais equilibrado da planta nesse arranque inicial. Dando a sequência no ciclo da cultura, né, quando se pensa no Crop Evo, então o Crop Evo é um produto, um biopotencializador também, né, que entra no manejo da parte foliar da cultura. Ou seja, nós vamos posicionar ele aplicado ali no vegetativo junto com o herbicida. Ocorre muita aplicação principalmente do glifosato, que acaba causando algum fator de fitoxicidade, e a utilização do Crop Evo vai diminuir essa fitoxicidade, vai deixar essa planta mais equilibrada metabolicamente. E também a aplicação no reprodutivo, principalmente visando pegamento de flor, né, que consequentemente vai dar um resultado no decorrer da cultura com maior número de vagens. Isso aí é um fator muito importante. Então nós temos dentro do nosso portfólio esses dois produtos que são ricos em compostos antioxidantes que vão promover esse equilíbrio para a planta. Trouxe várias ferramentas aqui que a FMC tem dentro do manejo de cultura, e eu gostaria de voltar aqui para o Aurora. Agora nós temos uma novidade, o Aurora saiu registro, né, para aquela dessecação pré-colheita para a cultura da soja. Isso aí que é um fator bastante importante para a homogeneidade dessa dessecação, né, dessa questão de umidade no momento da colheita, e também a dessecação ali das plantas daninhas que acabam sobrando naquele momento da colheita, que podem trazer perdas aí de qualidade do grão, da qualidade durante a colheita para você produtor. Em nome da FMC, gostaríamos de agradecer a DTEC, né, pela parceria na participação da 11ª Expo Soja. Agradecer você, produtor, por disponibilizar um pouco do seu tempo para acompanhar um pouco das nossas ferramentas que nós temos dentro da cultura da soja. E para maiores informações, procure um engenheiro agrônomo, procure alguém da equipe da FMC, alguém da equipe da DTEC, e sempre consulte a bula antes de qualquer recomendação dentro da sua cultura. Muito obrigado!